Olá, meus pequenos, tudo bem? Vamos às nossas 2 últimas aulas do ano. Gente, que ano difícil, né, meus pequenininhos? A gente se conheceu no primeiro ano, trocou ideia, as aulas presenciais tão bacanas, vocês tão maravilhosos, tão inteligentes. Uma turma diferenciada, uma turma que sabe muito bem o que quer. Vocês são moços bonitos, vocês são moços de opinião, vocês sabem o que querem. É muito gratificante para um professor ter uma turma tão participativa, tão ativa, tão bonita como é a turma do segundão, que já é terceirão para mim, né? Faz tempo que vocês já estão no terceirão para mim, né, pequenininhos? Mas eu queria agradecer demais a presença de vocês nestas aulas remotas, nessas videoaulas que seu tio fez. E queria relembrar vocês do que foi que a gente aprendeu no segundo ano, porque agora no terceirão a gente faz uma volta às escolas literárias do primeiro ano e no segundo semestre de 2021 a gente rememora o que nós aprendemos agora no segundo ano, para ficar tudo na cabecinha, para vocês entrarem no vestibular que vocês querem, né? Na melhor universidade do Brasil, a que você escolher. E nós temos que estar bem antenadinhos. O que a gente aprendeu mesmo, tio Fábio? Ai, meninos, lembra? Nós começamos o início do ano, ainda presencialmente, seu tio fazendo uma comparação do que era o romantismo, a escola literária que a gente viu no começo do século XIX, para o realismo. E do realismo, a delícia dos grandes escritores realistas do final do século XIX. E a gente viu a delícia do Eça de Queiroz com o Primo Basílio, a delícia do Eça de Queiroz com os Maias, o Eça de Queiroz encantador do A Relíquia, que vocês leram para mim, e a maravilha do Machado de Assis, né, pequenos? Realista, extraordinário, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que extraordinários escritores. E o naturalismo junto com o realismo, que a gente acabou vendo o Cortiço do Aloísio Azevedo, uma obra especificamente chamada Naturalista dentro do realismo, né? O nome da escola literária é Realismo Naturalismo. Alguns escritores são muito voltados para o realismo, outros mais para o naturalismo. O que é mesmo? O realismo é mais voltado para as questões psicológicas e o naturalismo mais para as questões físicas, não é mesmo? Então, Eça de Queiroz, Machado de Assis e Aloísio Azevedo a gente viu nessa escola literária chamada Realismo. Menininhos, sofremos a seguir com o parnasianismo, que é uma escola literária apenas poética e que trazia ali o Olavo Bilac, poderosíssimo, fazendo aquela poesia parnasiana que era extremamente regrada, calculada, sonetos dificílimos, complicadíssimos, porque eles tinham o lema a arte pela arte, né? A literatura, a poesia organizada, métrica, é a que existe e é a que tem que ser feita. E quais são os conteúdos que a gente debateu no parnasianismo? Nenhum, né? A gente viu que era muito descritiva essa escola literária, que ela se vale muito mais pela forma do que pelo conteúdo. E do parnasianismo nasce o simbolismo, que eram aqueles poetas que meio que negavam aquele excesso de descritivismo, de objetividade, daquele peso da arte pela arte, e disse, não, vamos fazer algo mais fluido, mais musical, e aparece o simbolismo. Palavra-chave do simbolismo, musicalidade. E a gente viu Cruz e Souza, grande poeta brasileiro do simbolismo, e a ideia de fumaça, névoa, neblina, luzes, cores, muito além do objeto. Nós vamos falar quase que praticamente da metafísica, né? Aquilo que não é palpável. Seu tio pega um objeto, pode dizer para você, nós temos aqui um objeto físico, um T, um Benjamin. E aí a gente tem ele físico. O que é o metafísico? Vamos falar em desejo? Vamos falar em luz? Vamos falar em som? Em música? Não pega, não tem o objeto em si. Então é isso que seu tio chama de metafísica típica do simbolismo. São símbolos, as palavras simbolizam algo muito maior. E o
que pode ser interpretado da maneira que o leitor quiser. O escritor escreveu à sua maneira, tem o pensamento dele, mas o leitor entende como quer, porque é metafísico, impalpável e musical. Meio dificinho, né? Não, pequenininho, a gente sofreu um bocadinho. No realismo, naturalismo foi muito divertido, parnasianismo sofremos um pouco, simbolismo também não foi muito grande coisa para a gente sobreviver feliz, não. Mas começa o século XX e o Brasil não entra ainda no modernismo, que a gente demorou um bocadinho, né? A gente criou então uma escola chamada pré-modernismo, porque o Brasil ainda trazia muitos resquícios ali do século XIX e já acrescentando as novidades do que seria o século XX com o seu modernismo. Então, desta mistura, aparecem 4 grandes escritores chamados pré-modernistas: o Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato, o Lima Barreto e o poeta Augusto dos Anjos, que nós estudamos com cuidado e tranquilidade. Até que a gente vai estudar o modernismo no século XX. Agora, o modernismo chegou primeiro lá em Portugal. E em Portugal, com uma revista chamada Orfeu, aparece o grande, o maior, o extraordinário poeta Fernando Pessoa. E ele cria aquele processo chamado heteronímia. Os heterônimos do Fernando Pessoa: Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis, que nós estudamos muito cuidadosamente, né, pequenininhos, até um pouco excessivo, porque seu tio gosta tanto do Fernando Pessoa que eu demoro um pouquinho para as minhas aulas falando do Fernando, que eu gosto muitíssimo dele. E, finalmente, nós entramos no modernismo brasileiro, sem antes deixar de falar das vanguardas artísticas europeias, né? Porque não dá para você falar em modernismo nem em Portugal, nem no Brasil, sem falar das vanguardas artísticas europeias, que nós vimos lá o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, o futurismo. Essas 5 vanguardas influenciaram muito a literatura, tanto em Portugal com o Fernando Pessoa, quanto a Semana de Arte Moderna de 1922 e os nossos escritores modernistas. Lembrando da Semana de 22, que dá início ao primeiro momento modernista brasileiro. Os brasileiros queriam uma identidade nacional. Precisamos do Brasil, vamos deixar para trás o passado, vamos deixar para trás a influência da Europa e vamos criar uma arte tipicamente brasileira? Vamos nós! Semana de Arte Moderna, e trazendo os 3 grandes escritores, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. E finalmente nós temos uma arte típica do Brasil. Claro que eles resolveram fazer comentários do cotidiano, trazer as ideias do que era o folclore, dos mitos, lendas do povo brasileiro, misturado com as vanguardas artísticas europeias. A gente não abandonou de jeito nenhum isso daí. Mas nós conseguimos ali com o Macunaíma, do Mário de Andrade, com o Rei da Vela, do Oswald de Andrade, com o Libertinagem, do Manuel Bandeira, criar finalmente uma literatura com a cara do Brasil, com a assinatura do Brasil, com a identidade brasileira. Agora, na próxima aula, eu continuo contando para vocês o que nós vimos em 2020. Até já!